Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Magnani. Eu sou Luísa Carbonieri. E esse aqui é o Na Lata. Hoje mais um dia de Na Lata Recebe com outra personalidade do Team Carbonieri. Carbonieri. Exatamente, tô aqui com a Luísa. Luísa que é 5 do Brasil, profissional também formada pela USP, muita semelhança, hein? E que tem uma grande história dentro do squash. Pra gente começar aqui, vamos pegar lá de trás, como que você entrou no squash, como que você começou a treinar, a jogar. Tá, eu acho que, pra quem não me conhece, assim, eu acho importante falar um pouco de antes até do squash, porque quem já me viu, assim, 2 vezes na vida sabe que eu sou completamente descoordenada. Todo mundo fala o tempo inteiro que é um milagre eu saber jogar squash. Então, assim, se eu consigo, qualquer um consegue. Porque, na verdade, eu vim da dança, né? Eu fiz balé dos 2 aos 17 anos, balé clássico. Então, dura, assim, sabia dar 3 passos que não fossem coreografados. E aí, na, adolescência, assim, engordei muito e queria emagrecer, né? Menina com 12, 13 anos, queria emagrecer. Meu pai jogava aqui em Santo André. Falou, por que você não vai lá jogar? Tem uma menina da sua idade jogando. Era a Giovana Paola, e como eu disse, eu era muito descoordenada, então não era normal pra mim ir bem no esporte logo de cara. Sim. E aí eu fui e consegui bater na bola. No primeiro dia eu consegui bater na bola, falei, meu Deus, não é possível. Já empolga, né? Já empolga. E aí tinha, nesse clube, né, lá no Squash ABC, que é aqui em Santo André, que a gente treinava, tinha eu, a Giovana, a Mairim, que jogava muito melhor que a gente na época. E aí a gente foi indo meio que junto. Quando eu vi, eu já tava dentro da parada, assim. E aí não tinha como sair. Até hoje, que foi uma coisa levando a outra, foi fazendo sentido, até chegar onde a gente tá hoje. E acho que é uma coisa muito legal, o fato da gente entrar num esporte diferente e rapidamente, com treinos, a gente começa a ter um pouco de destaque pelo baixo número, principalmente juvenil, isso empolga muito, porque isso brilha os olhos, fala, caramba, eu sou bom nessa parada. Isso é uma coisa que empolga muito mesmo, porque desde o primeiro dia eu consegui ter um resultado, assim, eu consegui fazer alguma coisa. Então, no primeiro dia eu só acertava a bola. Aí depois conseguia dar paralela. Aí eu via as meninas jogando, parecia que elas estavam voando na quadra. Eu quero ser assim. E aí logo no terceiro mês, assim, que a gente tava jogando, teve um campeonato interno. Eu nunca tinha competido em nada. Isso não é inato pra mim, não é... Eu sou uma pessoa muito competitiva. Mas ainda não tinha Mas tido... eu nunca tinha aflorado isso. Sim. Ainda. E aí naquele campeonato interno que eu fui testar, e aí eu gostei muito, aí eu fui pro Rio Grande do Sul, no primeiro campeonato, junto com meu irmão, minha família inteira foi. Que legal. Minha família é sempre muito presente, né? E aí eu fui pro primeiro Sul-Americano do Chile e foi embora, faz 10 anos. É muito legal, porque assim, a gente, desde essa época já se conhece e tudo mais. E a gente tem a história, nossa, nós 4, junto com o meu irmão, ela tem várias semelhanças. Porque assim, a família de vocês e a minha família são 2 famílias que apoiaram demais. Então estavam presentes em todos os campeonatos, deram todo o apoio, incentivo. Não sei, mas a impressão que eu tinha do pai de vocês, que era um pouco com meu pai, cobrava um pouco. Então dava uns esporros quando perdia. Sempre foi assim, você falou das nossas famílias, é até engraçado pra quem não acompanha a gente, né? Porque sempre foi o Caio mais velho, você Sim. mais novo, meu irmão mais velho, eu mais nova, a gente da mesma cidade. Exatamente. E, acho que eu conheço o Vitor desde os 6 anos de idade. Por aí. A gente não era próximo, foi ficando próximo depois de velho, mas meio que sempre junto, todo mundo sempre junto. E isso é muito importante no squash juvenil, né? A gente conhece muitas famílias dos outros. Outra pergunta que eu ia te fazer sobre o juvenil, o que a gente tinha naquela época do circuito juvenil era realmente uma família. É verdade. O número de jogadores e de pessoas que trabalham pro squash, que saiu daquela época, daquela geração, é grande versus outras gerações de jogadores. Teve uma geração muito boa, né? Muito boa. E além de ser boa tecnicamente, a gente fala que perdeu muita gente pelo caminho, realmente perdeu muita gente pelo caminho. Mas se for ver, assim, da nossa geração, vocês 2 estão com Na Lata, eu e meu irmão, o Team Carbonieri, tem o Diego Gobi, era da nossa geração. Sim. Kiki continua lá em Brasília. Meu irmão dando aula. Seu irmão dando aula, o Gabriel Rossi. Gabriel Rossi dando aula. Isso só aqui, de São Paulo. Exatamente. Falando, né? A Renata jogando os profissionais também, a própria Giovana. Então, todo mundo que é dessa geração, a Giovana Veiga jogando lá fora, pela faculdade nos Estados Unidos.
Acho que essa família que a gente criou dentro do circuito nessa geração que a gente viveu foi uma família que hoje eu levo a grande maioria, tipo, pra sempre, assim. É verdade, a gente pode ficar anos sem se ver. Exatamente. E aí quando vê é a mesma coisa. Não perde, assim. Isso é uma das coisas mais importantes que eu levo dessa época, assim, de todas as viagens. E falando das viagens, você também viajou bastante pra jogar, né? Viajei bastante pra jogar, assim. E isso da família que você estava falando é uma coisa que eu queria destacar que, pessoalmente, pra mim foi muito importante pro meu desenvolvimento. Porque eu sou muito tímida. Hoje em dia, bem menos. Mas eu sempre fui muito tímida, muito introvertida, na verdade. E foi a primeira vez que eu me senti pertencente a algum lugar, assim. Então, tipo, eu realmente... A gente tava brincando aqui antes, falando do meu cabelo vermelho, que era esquisitinha e tal. Mas foi o primeiro lugar que ninguém tava nem aí pra isso, ninguém se importava como eu era, como eu me vestia, do que eu gostava. Só importava que eu jogava squash, gostava de todo mundo, era legal, então a gente viajava junto. E virava uma família mesmo. A gente tinha um interesse em comum, né? Acho que, tipo, ao longo principalmente a adolescência, acho, as pessoas vão se dividindo por interesses. Então, às vezes na escola, acontece da gente não se encaixar em nenhum grupo. Tem o grupo que joga futebol, tem o grupo que gosta de rock and roll, tem o grupo que das meninas falam mal de todo mundo. E aí a gente acaba não se encaixando. Quando a gente entra num grupo que todo mundo gosta de squash, fala de squash, vive squash. Você se sente parte daquilo. Exatamente. E das viagens, eu fui para muitos sul-americanos, né? Eu fui de 2012 a 2016, eu fui juvenil. E um extra que eu fui pro Sub-23. Ah, você foi, eu fui pro Sub-23, eu tive essa experiência. Então foi... Eu acho que o que é mais interessante para mim é falar dos jogos que eu já era mais velha. Sim. Porque no começo... Sim, sendo extremamente sincera, assim, eu era muito ruim. E foi pra pegar a experiência. Porque eu tomei, nossa, tanto 11-0, não me esqueço. É difícil. Mas tudo bem, acostuma, pega experiência, beleza, bola pra frente. Mas os mais pra frente, assim, quando eu já tinha eu entrei na faculdade muito cedo, né, com 17. Então, quando eu já tinha 16, 17, eu já me sentia mais pronta pra isso, que foi no Equador, quando a gente ganhou não, a gente foi bronze, né? A gente foi bronze de dupla. A gente foi bronze de duplas mistas juntos, foi um jogaço, inclusive, pelo que eu me lembro. Nossa, o bicho pegou, eu fiquei muito nervoso, eu comecei a quebrar o pau com o juiz. Nossa, deu uma confusão. Aí o Daniel Pena, na época, não queria que eu jogasse a semifinal, porque eu tinha causado nas quartas. Fiquei muito puto da vida. A gente perdeu pra Colômbia, não foi? Que era uma dupla. Que era impossível de ganhar, vamos combinar. Era Matias Knudsen e Laura Tovar. Era só isso. E a gente lá, lutando. Era quadra de dupla ainda. Foi bem legal esse campeonato. Esse campeonato foi o primeiro que eu senti que eu joguei bem. Assim, porque eu peguei... E era difícil porque era na altitude, né? Era. E eu não sabia que era na altitude. Eu acho isso muito engraçado até hoje também, porque eu não sabia que era na altitude. Cheguei lá sem ter ideia, subi a escada, ficava lá. Aí, depois que eu fui me tocar, que, porra, não dá pra respirar na altitude, né? É por isso que eu tô cansando desse jeito. Nossa, no hotel a gente, acho que não tinha elevador, né? Não tinha elevador, era tudo de escada no hotel. A gente sempre chegava cansado. E acho que nesse torneio, o Daniel, quem chegava atrasado pra reunião, ficava dando volta no quarteirão. Frio. De manhã, no frio, na altitude. Tinha uma reunião todo dia às 7 da manhã. Todo dia era infalível. 7 da manhã no Sul-Americano, reunião no frio. Na praça. No frio, na praça. E quem chegasse atrasado, tipo, por exemplo, 3 minutos atrasado, tinha que dar 3 voltas na praça, correndo no frio, de chinelo, sei lá, do jeito que você tivesse. Desceu. Bizarro. Nossa, bizarro. E tinha gente que se atrasava todo dia. 10 dias a pessoa chegando atrasada. Eu não corri nenhuma vez. Eu corri uma vez por causa dos moleques do meu quarto. Eu fiquei esperando os caras do quarto, fiquei esperando. E aí eu fiquei puto da vida, porque eu não costumo atrasar. Depois da trajetória de juvenil, você falou que você entrou na faculdade muito cedo. Conta pra gente um pouco sobre o que você aprendeu na faculdade, que faculdade que você fez. Tá, eu fiz USP, sou graduada na USP, em Educação Física e Esporte. E assim, eu não tive nenhum plano B. Quando eu tava no ensino médio, eu lembro de uma passagem bem engraçada, assim, que quando eu decidi que eu ia fazer Educação Física, eu falei, vou fazer Educação Física. Aí uma menina olhou pra mim e falou, mas você não faz nem a Educação Física da escola, o que você vai fazer na Educação Física? Você tá louca. É curioso isso. Porque eu realmente, assim, não tenho... Óbvio, hoje em dia tem um pouco mais, mas na época eu não tinha nenhum jeito de quem gostava de esporte. E aí eu queria fazer letras antes, sempre quis fazer letras ou jornalismo, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler.
E aí eu mudei para educação física no 3º ano, quando eu descobri esse curso de esporte na USP, meu irmão já estava fazendo, né? A USP funciona assim, primeiros 2 anos da faculdade, a EFE pelo menos, que é de educação física, são 2 anos de ciclo básico. Então você estuda biomecânica, bioquímica, fisiologia, toda essa parte de funcionamento do corpo, muita anatomia, tem um ano inteiro de anatomia. E aí no 3º ano você escolhe para onde você quer ir, que são as 3 áreas, que é esporte, educação física e licenciatura. Ah, tá. Aí eu fui pro esporte, que é a mesma área do meu irmão, que é mais voltado pro rendimento. Sim. Então, que é a hora que você pensa em competição, em ganhar, em organizar uma competição, em formar um atleta, psicologia do esporte, toda essa parte do esporte. A gente passa longe de planificação, essas coisas. Periodização, que estudo... Análise de desempenho, tudo nossa, isso. Tudo isso. E aí, com a bagagem de uma USP, e junto com tudo que você tinha aprendido lá atrás, você entrou no circuito profissional feminino. Me fala um pouquinho, antes de falar de torneios profissionais, me fala um pouquinho sobre o que você acha sobre o squash feminino, algumas coisas que você acredita que precisam melhorar, que estão melhorando ou que estão sendo largadas. No Brasil? No Brasil e pode ser geral também. Tá. Eu acho que squash feminino é um assunto delicado, assim, de falar. Toda vez que eu falo sobre isso, eu tomo muito cuidado, porque qualquer coisa que a gente falar pode parecer que está desmerecendo o trabalho de alguém. Sim. Então, quando a gente fala, tem que ter mais torneio, parece que eu estou desmerecendo os promotores que fazem, assim. Mas não é isso, é só porque é realmente muito injusto. Você vê o tanto... Eu sou uma pessoa que treino muito, eu gosto de treinar, eu gosto de chegar no campeonato e estar bem preparada. Independente se eu vou render ou não, eu gosto de saber que até ali eu fiz a minha parte. E é muito decepcionante você treinar o tempo todo e não tem campeonato, tipo agora... Que é o que afina esse treinamento. Até agora, por exemplo, eu joguei a Copa do Brasil, em BH, joguei um antes, né? Joguei Sete Lagoas, fiquei um tempo fora, joguei BH e... Aí joguei a seletiva do Sul-Americano e agora meu próximo campeonato é o brasileiro, em novembro. Nossa, é muito distante. É muito distante. Então, tipo, eu consigo me manter ativa, até tô pegando esse período longo pra arrumar uns erros mais profundos. Sim. Mas não tem como falar que não desmotiva, sabe? Tipo, ainda mais que eu treino numa equipe só de homens. Então, eu vejo os meninos se preparando o ano inteiro, cada hora pra um campeonato diferente. Meu irmão agora vai pra Uberlândia jogar o profissional lá em Uberlândia. E eu só em novembro, sabe? Então essa parte de não ter campeonato é muito chato, desmotiva bastante. Eu entendo todas as dificuldades, entendo mesmo, porque quando tem um campeonato no Delta eu ajudo a organizar. Sim. Mas não tem como a gente falar que a gente está satisfeita. Mas aí agora eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho polêmica. Se a Ju quiser cortar, não vou deixar por conta e risco dela. Pode deixar. Se ela achar que... Mas... Só se eu responder mal. Mas uma coisa que eu vejo acontecer um pouco em relação aos torneios femininos é que de vez em quando o pessoal se movimenta para fazer algum campeonato e aí as meninas de fora não vêm, ou não tem tanta adesão, ou as meninas ao invés de focar em jogar o profissional jogam uma primeira classe, e aí acaba também pro promotor dando essa bagunçada. Eu acho que isso é uma pergunta que eu consigo responder até pela minha bagagem da faculdade, assim. Isso é um problema que não vai ser resolvido agora. É impossível. Sem juvenil, sem base, sem preparação, sem olhar para o futuro, é impossível você fazer um campeonato, ele não lotar e você falar, não dá para fazer mais. Então, Sim. A gente não tem ninguém vindo. A gente tem 2 juvenis boas, que atualmente, a Clara e a Laura. Então, não tem como você olhar para essas 2 e jogar toda a responsabilidade de carregar o squash do futuro nas costas delas, assim, isso não faz nenhum sentido. A gente tinha que investir nas que estão vindo, e lá atrás mesmo, 6ª classe. Investe lá para as meninas começarem a se empolgar, sabe, Sim. com esse mundo, com essa... Porque, querendo ou não, a gente que continua jogando, a gente que se dedica ao squash, a gente é meio louco, né? Sim, porque é uma carreira que não te dá, no Brasil, não dá dinheiro, não dá glamour, você só... Nossa senhora, mas a gente gosta muito, então Sim, beleza. Sim, apaixonado pelo esporte. Mas não dá pra depender de apaixonados, é isso que eu quis dizer. Porque assim, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Eu vi
Inclusive, se não me engano, foi você que organizou o campeonato lá da Delta feminino. E não teve primeira, não teve segunda. Teve 2 categorias. Não teve terceira. Então, assim, principalmente as categorias que, assim, teve lá quando a gente estava também na Renato Galego Squash Academy, teve. Primeira classe também praticamente não existiu, segunda também. As categorias de baixo até tem, sexta classe, quinta classe, a mulherada joga, quarta também às vezes. Agora, da terceira para cima, a gente vê pouquíssimas mulheres jogando. E mesmo sabendo que existem várias que poderiam jogar, mas que elas não estão entrando nos campeonatos que tem. Ano passado eu e a Mairi, inclusive, a gente começou um projeto com a federação, com a FPS, para ver se a gente consegue responder essa pergunta. Por que elas não estão jogando? Até agora a gente não conseguiu responder, para ser bem honesta. Na verdade, a gente está tentando algumas alternativas. Então, esses campeonatos foram uma. Porque responderam que as mulheres... A gente fez um questionário, né? E as mulheres responderam que não se sentem confortáveis de jogar em um ambiente que é extremamente masculino. Porque todo mundo que já entrou numa academia de squash vê que... E assusta. É muito homem. Ver os homens tudo suado, gritando na quadra. E assim, pra ser bem sincera, eu nunca tive esse problema. Então, pessoalmente, eu não consigo me identificar. Sim. Mas eu entendo que a maioria tem esse problema. Claro. E a gente tentou atacar isso fazendo um campeonato só feminino. Na minha opinião, funcionou o primeiro. O segundo já foi primeiro mais teve bastante difícil. gente, e aí depois... Aí ano que vem a gente vai continuar com eles, mas a gente vai ver o que dá. Então, a gente está procurando algumas propostas para resolver isso. Por enquanto, sua pergunta não tem resposta, para ser bem sincera. Eu queria aproveitar e deixar aqui uma tentativa de apoio, mas eu queria abrir para vocês, mulheres que estão assistindo a gente, que quiserem vir jogar. A gente vai planejar até o final do ano pelo menos um encontro feminino aqui. Então, um sabadão, o dia inteiro, para vocês virem jogar, para vocês fazerem amizade, para vocês darem bastante risada e ter essa integração mesmo, sem custo nenhum, para vir jogar, se divertir e voltar com bastante experiência e história para contar. Então, eu estou me dispondo aqui de portas abertas. Muito obrigada, agradeço muito, inclusive conta com a minha presença toda vez. Mas eu queria deixar um recado diretamente para as mulheres que estão assistindo, que a gente está falando desse ambiente assustador dos campeonatos, de homens se xingando, não sei o que, mas esse ambiente é para você sim. Não tem essa de, mas vão ficar olhando, mas eu tenho vergonha, eu sou ruim, não sei o que. Todo mundo é ruim. Acabei de falar aqui que eu não conseguia nem bater na bola no começo, assim, tô aqui. Então, com as meninas que eu dou aula lá no Delta, que eu treino, eu faço questão de deixar isso bem claro. O dia que você quiser jogar um campeonato, entrar numa competição, você é muito bem-vinda e esse lugar é seu. Você não tem que ter vergonha de errar saque. E acho que a sua história, ela incentiva bastante isso. Porque assim, é o que você falou, não se encaixava tanto em muitos lugares, aí de repente chegou, o ambiente do squash ele realmente abraça. Então assim, eu vejo muitas alunas minhas que não tinham muito hobby, assim, sabe? Muita atividade para fazer, e aí começaram a entrar nos campeonatinhos, foram jogando, de repente fizeram amizade com um monte de mulherada, com um monte de cara. Vira um grupo, né? Quando você menos espera, é verdade. Aí, as meninas iam jogar todos os dias. Eu acho que principalmente para as meninas mesmo, juvenil, assim. Então, não vou falar que eu não tinha amigo, não, longe de ser história triste. Sim. Mas essas amizades que eu fiz no squash juvenil, a Giovana daqui, a Giovana Paola, a Giovana Veiga, a Nicole, Renata, Mairim, são assim, meninas que eu não conheceria em outro ambiente, que mais recentemente a Bruna, que é minha aluna lá da academia, assim, que a gente está muito próxima, que são meninas que eu não conheceria em outro ambiente, e a gente se aproximou de um jeito que para mim é muito especial. Sim. Então eu acho que essa é a parte mais importante para quem está pensando em começar a frequentar. Eu acho que a gente tem que começar a ter mais iniciativas para incentivar e para deixar cada vez mais a mulherada confortável de estar nos lugares e realmente é o que a Luísa falou, mostrar que o lugar também é de vocês e principalmente de vocês. É super legal quando tem categoria feminina movimentada pra caramba, jogos muito disputados. Eu vejo a sexta classe, a quinta classe, é só jogo muito pegado. É verdade. É muito legal. E elas já vão se colocando, agora joguei com essa nesse campeonato, no próximo tem a outra. Você vê que é a mesma coisa, é muito parecido com o masculino, só tem que incentivar. Exatamente, eu concordo. Legal. Falamos bastante agora de uma pauta que eu queria conversar, que era o squash feminino.
Eu queria perguntar, talvez nem todo mundo saiba, mas você vai para os Estados Unidos? Eu fui, né, no fevereiro desse ano, dia 20 de fevereiro desse ano eu fui para Nova York. Fiquei até dia 2 de maio, voltei dia 2 de maio. Mas foi assim, bem na loucura que eu fui. Porque ano passado eu fui pra Caxias do Sul, ficar 10 dias na casa da Thaísa. Que pra mim, assim, inclusive até o ano passado, era uma pessoa que eu só admirava. E eu tinha, tipo, medo de falar com ela, assim, é uma pessoa muito gente boa, nossa, muito, muito absurdo. Demais. E aí, do nada, ela me mandou mensagem, você não quer vir pra minha casa treinar comigo? Eu falei, puta que pariu, óbvio. Agora. Lógico que quero. Aí eu, na hora, no mesmo dia, eu falei, você tá falando sério? Porque o perigo de me convidar pros lugares é que eu vou, né? Aí ela falou, não, é sério, vem pra cá. Aí eu comprei passagem de ônibus, são 20 horas, são 20 horas de ônibus de São Paulo a Caxias do Sul. Eu já fui louco, que eu fui várias vezes pra Brasília de ônibus, você foi pra Caxias de ônibus. É longe. E eu fui decidida, assim, feliz, ficar 10 dias lá. Fiquei na casa dela, então fiquei 10 dias treinando com ela na casa dela. O primeiro dia que eu entrei na quadra com a Thaísa foi... Tipo, eu não conseguia parar de rir, sabe? Tipo, idiota, foi ano passado, eu tinha 23 anos, assim. E ela não entendia muito isso, sabe? Porque pra ela eu já era amiga dela, já era normal. Ela é uma pessoa muito simples, né? Muito humilde. Então pra ela não faz muito sentido essa admiração que eu ainda tenho muito por ela. E sempre vou ter. Então, assim, primeira vez que entrei na quadra com ela, fiquei admirada. Aí ela tava falando que a Thaísa sempre foi muito pra Nova York, né? Ela morou lá há muito tempo. Sim. Morou lá, treinou lá, jogou por lá. E ela falou, você não gostaria de ir pro clube que eu dou aula, que eu treino lá? Porque eles estão precisando de professor. Eu fiquei pensando, falei, tá. Sempre quis ir pra Nova York, eu gosto muito de lá, já tinha ido quando a gente foi pro US Open, a gente ficou um tempo em Nova York. Aí resolvi ir, comecei a juntar dinheiro igual uma maluca em outubro do ano passado. Fiz evento, fiz vaquinha, fiz tudo, consegui juntar um dinheiro pra ficar um mês lá, comprar passagem e ficar um mês lá. Fui. Quando tava na segunda, primeiro que eu fiz inscrição do PSA, aí eu ia jogar 2 torneios, cancelou os 2. Nossa, porque foi a época que tava fechando tudo, né? Não, foi depois, foi de azar, puro azar, eu sou foi azarada. Nossa, foi esse ano. Que pena. Foi esse ano, verdade. Foi em fevereiro. Aí não deu, não joguei, mas beleza, tava treinando, tava jogando, dando aula lá. Aí, depois de 2 semanas que eu tava lá, eu falei, mano, não vou embora daqui 2 semanas. Tipo, não aproveitei tudo que eu tinha pra aproveitar. Aí, liguei pro meu pai, ele falou, não, tá bom, fica mais um mês, te ajudo. Nossa. Assim. Aí eu tive que achar outra casa, porque a casa que eu tava lá, nossa senhora, tava dividindo uma casa com 9 pessoas. Nossa. Meu quarto era no porão, tinha tanta barata na casa, juro por Deus, tanta barata, que eu não tinha coragem de colocar minha comida aberta no armário. Eu tinha que ou fechar ou tipo, botar na geladeira. Beleza, fiquei mais um mês. E aí os organizadores do clube, né, da Open Squash, que tá patrocinando a Dina Kennedy, sim, o Vitor Croan. Essa Dina Kennedy tá voando, absurdo, tá evoluindo, né? Demais. Eles são um clube bem legal lá de Nova York, que eles são uma instituição sem fins lucrativos. Que legal. Então eles investem muito, tem muita gente com muito dinheiro em Nova York. Sim. E que investe muito no squash. Então eles têm esses doadores, eles têm dinheiro de membro e eles fazem a coisa girar lá. Que ótimo. É bem legal. E eles estão abrindo clubes novos. Então, ao que tudo indica, eu vou voltar pra lá. Não consigo cravar assim com certeza quando, mas é a minha vontade, é o plano. Que legal. Eu queria saber, você falou um pouquinho de um dos seus objetivos agora, mas eu queria saber, pensando em ranking de PSA, você tem um nível bom para jogar PSA, eu queria saber quais são os seus objetivos dentro do squash. Pode ser posição de ranking, pode ser título de algum torneio específico, e quais são os seus objetivos fora da quadra? Eu acho difícil responder essa pergunta, na verdade, porque eu falei que eu tô aproveitando esse período um pouco sem campeonato para me reorganizar, né? E dentro da quadra, eu tive algumas derrotas bem duras, assim, esse ano. Perdi na Copa do Brasil, 3-2, virada. Perdi na seletiva agora, assim, tipo, todos os méritos da Giovana jogou muito. Mas machuca. E agora eu aproveitei esse tempo que eu tô sem campeonato pra
começar a terapia, para treinar mais o físico. Então, meu objetivo é chegar no brasileiro o melhor que eu conseguir chegar. Que legal. Já faz alguns anos que meu objetivo é semifinal de brasileiro. Ainda não consegui. Ano passado eu perdi pra Tati nas quartas. Também é difícil. É difícil, viu? Eu joguei muito bem lá no passado, mas não deu. Então esse ano, eu acho que esse ano continua igual. Meu objetivo é semifinal de brasileiro. Lógico que a gente sempre mira um pouco mais alto do que a gente quer de verdade, né? Sim. Então meu objetivo de verdade é a final. Mas se tiver na semi, tô bem, tô feliz. E pro ano que vem é jogar PSA. Legal. Então, esse ano eu tentei, não consegui. Acabou por... Azar. A gente não tem PSA feminino no Brasil, tem pouco na América do Sul, então vou ter que ir pra fora mesmo. Mesmo com aquele squash latina? Mesmo. Tem pouquíssimo. Tem alguns na Colômbia, alguns no Equador, mas não é muito e às vezes o nível é bem mais alto. Ah, tá. Tem bem isso também, né? Então é isso, assim, continuar jogando, treinando o máximo que eu puder e o melhor que eu puder, que eu acho que é mais importante do que a quantidade, para chegar nesses objetivos agora. Legal, e para encerrar, onde a Luísa se vê daqui a 10 anos? Nossa, não faço a menor ideia. Não, brincadeiras à parte, assim, eu gosto da ideia de estruturar o Team Carbonieri o suficiente para eu viver dele e o squash ser minha carreira de paixão, assim. Então, tipo, eu trabalho pro Team Carbonieri, eu ganho meu dinheiro ali, mas eu consigo ter a liberdade de viajar, de jogar torneio, de treinar, de uma coisa meio que sustentar a outra pra eu poder ter minha vida, assim. Daqui 10 anos eu vou ter, meu Deus, eu vou ter 35. Então, eu provavelmente eu vou estar em fim de carreira de atleta e vou estar querendo... Ou não, né? A gente vê a Tati 35. Aí... É verdade. A Tati tá... Mostrando que ainda tá... A própria Karen mostrou pra todo mundo até que... os 55. Nossa Senhora. É verdade, eu posso estar bem errada. Pode ser que daqui a 10 anos eu olhe pra trás e dê risada. Mas, por enquanto, é isso. Assim, tentar que o Team Carbonieri esteja no auge e eu esteja jogando... tudo que eu quero jogar. Tomara. E para ajudar nesse processo, todo mundo que estiver assistindo aqui vai correr agora no Instagram, @TeamCarbonieri. Vai seguir o Team Carbonieri, vai dar uma olhada nos conteúdos que eles colocam e se for do seu interesse, qualquer tipo de acompanhamento físico, chama eles vão tirar a dúvida de vocês. São 2 profissionais de altíssima capacidade formados pela USP e que são jogadores profissionais, vivem o dia a dia de um esportista e vão estar de portas abertas para ajudar vocês no objetivo que vocês tiverem. E o seu Instagram pessoal? É Luísa com Z, Carbonieri, só. Luísa Carbonieri. Eu posto bastante, tá? Mas eu gosto muito. É que eu gosto muito de mostrar um pouco da vida, assim, da parte do squash. Então, quem quiser, me segue lá, segue o Team Carbonieri. E vai nos campeonatos assistir a gente também, que vale a pena. É isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Nessa tela final vai ter uma indicação de vídeo, nossa playlist de dicas do Na Lata e uma bolinha para vocês se inscreverem no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima.